Pronto. Tá, espera a pessoa entrar. Já chegou? Boa noite, pastora. Tudo bem com você? Fernanda, tudo bem? Como você está? Filho, meu filho querido, tudo bem? Léo. Marta, tudo bem com você? Fernandinha de novo. Vera, tudo bem? Boa noite a todos. Pastor Ronaldo, tudo bem com você, com a sua família? Espero que todos estejam bem, saudáveis, confiantes. Vamos lá? Eu vou orar. Senhor nosso Deus, queremos mais uma vez, Senhor, falar com o Senhor, meu Pai. Falar, Senhor Deus, daquilo que o Senhor tem para o nosso, Senhor Deus, coração essa noite, Senhor. Ministra ao nosso coração aquilo, Senhor, que o Senhor tem para nós, Pai. Que nossos ouvidos estejam aguçados, Senhor, para ouvir a mensagem que o Senhor tem para nós, Pai. Abençoa, Senhor, cada um que entrou nessa live. Que todos estejam, Senhor Deus, preparados, Senhor Deus, com sede, Senhor, de te buscar. No nome de Jesus. Amém. Nós vamos falar hoje sobre más notícias. Nós vamos primeiro ler o Salmo 112, verso 7. Não temerá más notícias. Seu coração está firme e confiante no Senhor. Se as más notícias nos assustam, olha, preste atenção no que eu vou falar, porque depois no final eu vou falar novamente sobre essa frase aqui. Qual é a diferença entre nós e os outros? Nós, filhos de Deus, e os outros que não são filhos de Deus. O salmista fala de um medo produzido pelo inimigo. Esse medo gerava apreensão, trazendo uma sensação de insegurança, e o medo em hebraico significa a palavra que sai da nossa boca afeta a nossa vida e nos leva a um portal. Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O medo, ele pode vir da nossa insegurança ou para a nossa destruição. Onde entra a má notícia? Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca, ela fala do que está cheio o coração. As más notícias que pode vir de noticiários ou da boca dos seus próprios inimigos. E essas notícias, ela vai nos minando as nossas defesas, gerando medo. A má notícia funciona por meio da comparação. Vão vender a ideia que o problema, a dificuldade é muito maior que você. E que você não tem chance contra elas. Vou dar um exemplo. Na luta de Israel com os filisteus, o povo de Israel ouviu a seguinte notícia. Havia um homem de 2,90 metros de altura, tinha um capacete de bronze, vestia uma couraça escamada de bronze, uma lança de ferro
e um escudo. Imagina vocês o tamanho desse homem, era assombroso o tamanho dele. Essa notícia foi falada por 40 dias e 40 noites. Olha o resultado. Em 1 Samuel 17:11. Ao ouvir as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Há um tempo atrás, eu tive um problema em minha saúde. Alguns irmãos, o pastor Ronaldo, a pastora Camila estiveram aqui, nós conversamos, e na minha família, teve uns problemas de doença, onde veio falecer o irmão da Anne, logo em seguida aconteceu com o André, o problema bem parecido. Fala que você vai mudar a internet. Fala que você vai mudar a internet. Eu vou, um minutinho só que eu vou mudar a internet. Então, eu sei que o AVC estava assim, rodeando muitas pessoas de perto de mim. E eu comecei a sentir um medo. Uma certa manhã, eu acordei e eu queria levantar e eu tinha impressão que minha perna não mexia. Aí eu falei, pronto, a sua próxima. E eu comecei a me apavorar, fiquei apavorada, não fiquei bem. E comecei a sentir um pânico, medo muito forte tomando conta de mim. E eu comecei a orar, comecei a tentar fugir daquele medo. E nisso, eu comecei a sentir várias vezes pânico, que me secava a boca, eu não conseguia falar, porque dava a impressão que a língua ia enrolar, tremia meus joelhos, e eu comecei a sentir muito medo, mas muito medo. E cada um que ficava doente, eu sentia aquela sensação, sou eu a próxima. O significado da palavra pânico Pan é uma menção ao Deus Pan, e isso significa medo. Medo, e Ico significa medo do Deus Pan. Agora, olha o que Davi ouvia. Os israelitas diziam entre si, vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o matar. Também lhe dará sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel e para a família de seu pai. Davi não dava importância à voz de Golias. Golias era aquele homem enorme lá. Agora, cabe a você decidir. Vai ouvir as más notícias e ter medo do Deus Pan? Ou vai ficar preso às promessas de vitória que Deus nos dará? Certa vez, nós éramos membros de uma igreja em São Caetano, quando morávamos em São Caetano, isso há uns 20, 30 anos atrás. E houve uma divisão na igreja. E começou assim, com muita conversa, um dali, outro de lá, e sempre, quando o meu telefone tocava, eu falava, meu Deus, são más notícias. Isso começou a me fazer mal, porque cada um falava uma coisa, a gente não sabia, na verdade, o que estava acontecendo, porque eu não estava acostumada com isso. E um dia eu precisei exercer fé e ungir meu telefone e pedir, Senhor, em nome de Jesus, esse telefone, a partir de hoje, ele vai ser portador de boas notícias. E nunca mais esse telefone foi usado para as más notícias, graças a Deus, a fidelidade de Deus comigo nas minhas orações. Temer, para isso nós precisamos não temer o Deus Pan, mas o Senhor dos Exércitos. Esse sim nós devemos temer. 2 Coríntios 13:4, pois na verdade foi crucificado em fraqueza, mas vive pelo poder de Deus, da mesma forma como somos fracos nele, mas pelo poder de Deus viveremos com ele para servir a vocês. Precisamos ter prazer em seus mandamentos. 1 João 5:2-4. Assim sabemos que amamos os filhos de Deus, amados de Deus,
e obedecendo aos seus mandamentos. Porque nisso consiste o amor a Deus, obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. O que é nascido de novo vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Qual é o segredo para não entrar em pânico? Eu estou aprendendo. Não vou dizer que eu estou totalmente livre, estou em aprendizado. Em vez de nos enchermos de más notícias, porque más notícias vêm, principalmente agora que nós estamos passando por tantas, não é? As más notícias, elas vêm, mas nós devemos nos enchermos da palavra de Deus, nós devemos orar, nós não devemos aceitar seta maligna de más notícias. Agora, dá para saber, aquela frase que eu disse que eu ia repetir, agora dá para saber a diferença entre nós e os outros? Porque nós somos filhos do Deus Altíssimo. E tem pessoas que não são filhos. Pode vir ser, mas hoje não são. O que é que servimos um Deus que pelo seu amor, ele lança fora todo medo. E quando vem o medo, nós devemos orar, falar: Senhor, lança de mim todo medo, fora de mim todo medo, todo pânico. No nome de Jesus devemos orar, porque é uma seta maligna na nossa mente. Devemos estar sempre na presença de Deus, devemos buscar, devemos estar com a nossa mente, o nosso coração cheio da palavra de Deus, para que nós possamos, na hora de investida de Satanás, nos trazer medo, nos trazer espírito de indiferença, nos tirar a fé. Para nós sermos fortalecidos, nós precisamos encher o nosso coração da palavra de Deus. E é isso que eu tinha para vocês nessa noite. Vamos orar? Senhor nosso Deus, hoje o Senhor falou conosco, Senhor, através do medo, Senhor. E eu te peço, lança fora dos nossos corações todo medo. Lança fora, Senhor, o medo do amanhã. Lança fora de nós, Senhor Deus, do nosso coração, tudo aquilo que nos perturba, às vezes com insônia, às vezes, Senhor Deus, com más notícias. Más notícias andam ao nosso redor dia e noite. Senhor, nós queremos receber boas notícias. Senhor Deus, nós esperamos boas notícias, Senhor. Senhor, nós sabemos, Senhor Deus, que ela virá, nós cremos que ela virá, e nada pode tirar isso do nosso coração, porque o Senhor é nosso Pai, e é o Senhor que nos governa, é o Senhor, Pai, que cuida de nós, Senhor. E eu te peço em nome de Jesus, cuida dos meus irmãos, Senhor. Estamos passando por esse momento e nós sentimos medo, mas nós sabemos que o amor lança fora todo medo. E eu te peço, Senhor Deus, lança mesmo, Senhor. Lança fora todo medo, todo espírito de incredulidade, tudo aquilo que tem afligido o nosso coração. Ó Deus, muito obrigado, Senhor Deus, por essa noite, obrigado por esse dia, obrigado pela nossa família. Cobre agora, Senhor, os nossos queridos, Pai. Livra-nos, Senhor Deus, do mal. Livra-nos, Senhor Deus, de más notícias. É a minha oração essa noite, no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Tchau, uma boa noite a todos. Até amanhã, se assim Deus permitir. E com certeza Ele vai permitir. Uma boa noite.